Gente. Olá, como vão vocês? Nós estamos aqui para apresentar a nossa segunda aula do curso básico em teologia. Hoje a nossa aula vai ser sobre introdução à teologia, a segunda matéria do curso básico em teologia. Não perca as matérias, os conteúdos que estão sendo aplicados neste curso, um curso totalmente online, mas dinâmico e prático. Você que quer se aprimorar na teologia, estuda com a gente. A nossa matéria de hoje é sobre introdução à teologia. Introdução à teologia. Nessa aula nós vamos aprender o que é a teologia, onde ela está fundamentada, as suas características e as suas essências. Na nossa apostila do curso básico em teologia do Instituto Filho, nós temos aqui o segundo módulo, Introdução à Teologia, a doutrina de Deus, a doutrina de Deus. Nesse primeiro momento aqui dessa aula, nós temos essa introdução. E diz assim: estamos na segunda matéria do curso básico em teologia. Vamos estudar sobre introdução à teologia. Quero frisar que estudaremos os seguintes tópicos. O que é teologia? Uma pergunta: Deus existe? Definições sobre Deus e os atributos de Deus. Então nós vamos aprender o que é teologia, E uma pergunta: Deus existe? Definições sobre Deus e os atributos de Deus. Então, o que é teologia? Muita gente tem feito essa pergunta, Muita gente faz essa pergunta, muitos alunos, estudantes da teologia fazem essa pergunta. O que é teologia? A palavra teologia vem do grego theo, que significa Deus, logia, significa logos, verbo ou palavra. Nós temos uma passagem no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Mostra Jesus como o verbo de Deus ou a palavra de Deus. Sendo assim, teologia é uma palavra, estudo ou tratado sobre Deus, acerca dele mesmo. O que é teologia? Então, teologia é o estudo acerca de Deus. Ou seja, tudo aquilo que se refere a Deus é teologia. Tudo aquilo que está ligado a Deus é teologia. Os atributos de Deus, a essência de Deus, a divindade de Deus, os fenômenos de Deus, tudo isso é o estudo da teologia. A teologia, então, é uma ciência que estuda Deus, Claro, nesse primeiro momento,
Mas a teologia, ela tem o seu fenômeno extracurricular, estuda Deus e as religiões, né? Nós temos diversas religiões, mas nesse curso básico em teologia, nós não vamos nos aprofundar nas religiões. Nós vamos nos aprofundar nos princípios da teologia. Então, teologia é o estudo acerca de Deus, né? Nós temos diversos tipos de teologia. Teologia sistemática é o estudo da teologia em sistema organizado, textos bíblicos e conhecimento humano para formar matérias teológicas. A teologia sistemática, ela abrange essa parte de organizar a Bíblia Sagrada, essa parte de organizar os conteúdos da Bíblia Sagrada. Então, a teologia sistemática, né, parte dessa matéria, né, de organizar os conteúdos da Bíblia Sagrada, né? Então é ela que mostra de forma clara os conteúdos da Bíblia, né? Como assim? Ela vai dividir, né? Bibliologia, né? Bibliologia, o Pentateuco, que é os 5 livros de Moisés, a escatologia e outras matérias, né? Trazendo um alinhamento desses conteúdos. Isso significa teologia sistemática. As escrituras não estão organizadas de forma sistemática por assunto. E é isso que a teologia sistemática Então a Bíblia não está dividida. Então o papel da teologia sistemática é isso, é dividir a teologia, é dividir os conteúdos abrangidos na teologia. Há diversos assuntos das escrituras, né? Teologia sistemática, vamos falar, a matiologia, né? Doutrina do pecado, soteriologia, doutrina da salvação, cristologia, doutrina sobre Deus. São várias matérias. Teologia sistemática, nós também temos a teologia bíblica. O que é essa teologia bíblica? Claro, existe outras teologias, né? Tem a teologia das religiões, a teologia do homem, né? A teologia arminiana, a teologia dos adventistas, são várias teologias, né? Várias teologias. Mas nesse momento nós estamos estudando dois segmentos, né? Duas teologias que são importantes, né? Nesse momento. Então a teologia bíblica é o estudo da Bíblia, analisando textos bíblicos, história bíblica, etc. Esta forma de fazer teologia respeita-se muito o texto bíblico.
há um esforço muito grande em se entender, por exemplo, o contexto em que cada documento bíblico foi escrito. Como pensava o autor do texto? Como pensavam que eram os primeiros destinatários das epístolas? Qual é o contexto cultural histórico em que o texto foi escrito e recepcionado? Há um cuidado enorme em se conhecer as palavras, originais, né? Então, a teologia bíblica, ela abrange, né, a parte essencial, a essência, né, da escrita, a forma, os autores, os momentos históricos, os acontecimentos, diferente da teologia sistemática. A teologia sistemática, ela se apropria desses conteúdos, mas trazendo uma seleção para esses conteúdos, diferente da teologia bíblica, né, que busca os fatos e os acontecimentos. Nessa segunda parte, né, da matéria Introdução à Teologia, aí é o nosso segundo assunto da segunda matéria. Deus existe? Há uma dúvida na cabeça de muita gente. E muita gente pergunta se Deus existe. Se Ele existe. Ele existe. Porque a Bíblia revela a existência de Deus. A Bíblia revela a existência de Deus. Então, muita dúvida tem surgido na mente de muitas pessoas. E muito tem se questionado sobre esse assunto. Mas vamos, através dessa matéria, falar um pouco sobre a criação do universo, para entendermos um pouco sobre o Criador e suas criaturas, né? A existência de Deus, ela é inapropriada para o homem. Ela é inapropriada para o homem. Por quê? Ele é o Criador. Nós fomos criados por Deus, né? Então, é difícil entender a existência de alguém que nos criou, né? Se ele é o Criador, ele detém em suas mãos todo o projeto da criação. Ele detém em suas mãos todo o projeto da formação do homem e dos seres vivos. Então, não se pode desdenhar, não se pode articular e tentar explicar a existência de Deus, porque isso não compete ao homem, porque o pensamento do homem, ele é